Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, na quarta parte que nós estamos, que versa sobre a tutela jurisdicional executiva. No último vídeo nós falamos sobre a responsabilidade patrimonial, considerações introdutórias. No vídeo de hoje nós falaremos de uma de suas exceções, a fraude contra credores. As alienações fraudulentas nós vimos se dividem em fraude contra credores e fraude à execução. Vamos ver a primeira delas nesse momento. Importante destacar a distinção entre a fraude contra credores, ou fraude pauliana, e a fraude à execução, havendo entre elas uma gradação, sendo esta mais grave que aquela, ou seja, a fraude à execução é mais grave do que a fraude contra credores. A fraude contra credores é disciplinada pelo direito natural, material, e está regulada pelos artigos 158 a 165 do Código Civil. Para seu reconhecimento, demanda ação própria, ação de conhecimento, intitulada ação pauliana ou ação revocatória, a qual requer, como requisitos, primeiro dos requisitos, chamado eventus damini, assim entendido como o dano ao direito do credor, caracterizado pela insolvência do disponente devedor. Neste sentido, e aí eu trago uma passagem da doutrina como de costume, ao final eu vou indicar a referência bibliográfica para os senhores. Aspas. A fraude contra credores consiste basicamente na diminuição patrimonial do devedor até o ponto de reduzi-lo à insolvência. Tal diminuição patrimonial deve ter como consequência, para que fique configurada a fraude, uma situação econômica de insolvência, ou seja, é preciso que o devedor não mais tenha em seu patrimônio bens suficientes para garantir o cumprimento da obrigação. Em outros termos, é preciso, para que se configure a fraude contra credores, que o passivo do devedor tenha se tornado maior do que o seu ativo. E essa passagem foi retirada da seguinte obra da doutrina. O outro requisito da ação pauliana, da fraude contra credores, é o chamado consilium fraudis. É o elemento subjetivo ou volitivo, que consiste na intenção fraudulenta, tanto do disponente quanto do adquirente, de causarem dano ao exequente, consubstanciada na insolvência de seu devedor. Há de se destacar, no entanto, que sendo o ato fraudulento praticado a título gratuito, por exemplo, uma doação, não se deve cogitar da verificação do intuito fraudulento, que se presume de forma absoluta. Já nos atos onerosos, é preciso que o devedor tenha, ao menos, o potencial conhecimento de que seu ato o tornará insolvente, pouco importando aqui que o devedor haja com animus nocendi, ou seja, com a intenção deliberada de fraudar, e, além disso,
Exige-se do terceiro adquirente que este tenha conhecimento, seja conhecimento efetivo ou meramente presumido, da condição de insolvência a que se reduzirá o devedor com aquela alienação. A decisão da ação pauliana, para parte da doutrina, tem por consequência a anulação do negócio jurídico, nos termos dos artigos 158, 159 e 171, inciso 2º do Código Civil. E para outra parcela da doutrina, a decisão tem natureza meramente de ineficácia, tal como ocorre na fraude à execução. Ao que parece, o novo CPC optou pela corrente que reconhece a anulação, conforme a interpretação literal deste inciso. Nesse contexto, uma vez reconhecida a fraude contra credores por meio da ação pauliana e anulada a alienação ou oneração do bem, este bem volta ao patrimônio do executado e estará sujeito aos atos executivos. O professor Alexandre Câmara, no entanto, sustenta tratar-se de ineficácia da alienação perante o exequente. Próxima modalidade de alienação fraudulenta é a fraude à execução. Vamos a ela. Trata-se de um instituto peculiar ao direito brasileiro, não encontrando similar no direito comparado, que contém requisitos e características que a distinguem da fraude contra credores, sendo tratada pelo sistema processual como uma situação jurídica mais gravosa que a fraude pauliana, a alienação pauliana, fraudulenta. Sua regulamentação no novo CPC encontra-se pela combinação dos artigos 790, inciso 5º, com 792, permanecendo os bens alienados ou gravados em fraude à execução sujeitos à execução. Nestes termos, reconhecida a fraude à execução, a alienação ou oneração de bens feita pelo devedor será tida como ineficaz perante o exequente, sujeitando o patrimônio alienado ou gravado aos atos executivos, independentemente das mãos de quem estejam. Diferentemente da fraude contra credores, que requer a declaração judicial da fraude por meio de ação própria, a ação pauliana, a fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente. Além disso, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser declarada de ofício. A primeira hipótese de fraude à execução, prevista no inciso 1º, trata da alienação ou oneração de bens quando sobre ele pender ação fundada em direito real ou com pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. A preocupação do legislador é a de proteger determinado bem que sirva de garantia a uma determinada obrigação. Diferentemente do Código de Processo Civil de 1973, o Código revogado, o novo CPC não impõe a necessidade da ação versar exclusivamente sobre direito real, ampliando o tipo para reconhecer também a pretensão rei persecutória, qual seja ação pessoal em que o autor demanda coisa em poder de terceiro. Sejam, portanto, direitos reais ou direitos pessoais, obrigações rei persecutórias, o presente inciso reconhece a fraude à execução. O inciso 2º traz como hipótese de fraude à execução a alienação ou oneração de bem quando tiver sido averbada no registro deste bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. A averbação da execução cria presunção absoluta a respeito do conhecimento de terceiros sobre a demanda em curso. Daí porque o terceiro que adquirir o bem em cujo registro conste a demanda executiva corre conscientemente o risco desta alienação ser considerada ineficaz perante o autor daquela demanda. Conquanto o ato de averbação seja exclusivo da parte, sem necessidade de intervenção judicial, é fato que o novo Código de Processo Civil, o Código de 2015, não exige o preenchimento de qualquer outro requisito,
para a configuração da fraude à execução nesta hipótese. Indene de dúvidas, criou-se hipótese autônoma de fraude à execução. O inciso 3º, por sua vez, prevê como outra hipótese de fraude à execução a alienação ou oneração de bem quando tiver sido averbado em seu registro hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. O novo CPC empreendeu a incorporação da alienação de bem penhorado, que era tratada de forma autônoma no sistema processual de 1973, a fraude à execução. Para sua configuração, basta que o bem objeto da alienação tenha sido objeto de hipoteca judicial ou outro ato de constrição, como a penhora, por exemplo. O novo CPC de 2015, mais uma vez sensível à discussão doutrinária e jurisprudencial, reconhece mais uma forma de fraude à execução, consagrando o entendimento de que a alienação de bem objeto de hipoteca judicial, ou bem penhorado ou arrestado, ou sequestrado, enfim, objeto de anterior constrição judicial, essa alienação é ineficaz perante a execução, independentemente de ser o devedor insolvente ou não. A primeira parte da súmula 735 do STJ, no seguinte sentido: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro, da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Essa primeira parte já havia consolidado tal entendimento. O inciso 4º repete norma anterior, cuja regra ainda tem suscitado intensos debates. Considera-se fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. O reconhecimento deste tipo de fraude à execução depende da demonstração de que a alienação ocorreu enquanto pendia ação contra o executado, capaz de reduzi-lo à insolvência, sendo, no caso, irrelevante qualquer tipo de averbação, registro ou apontamento de constrição sobre o bem. Sedimentou-se, corretamente, o entendimento de que a pré-existência de qualquer ação, e não só as executivas, que possa no futuro levar o devedor à insolvência, é suficiente para o reconhecimento da fraude. Contudo, ainda com relação a este tipo específico de fraude à execução, há intenso debate a respeito de duas questões. A primeira delas, a necessidade ou não de prévia citação do réu ou do executado. E, em segundo lugar, a necessidade ou não de prova da má-fé do adquirente. Quanto à primeira questão, tem prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que apenas se configura fraude à execução quando a alienação do bem tenha ocorrido após a existência da demanda com citação válida. Neste sentido, e aí eu trago para os senhores, vou deixar destacado aí, uma passagem jurisprudencial, um julgado, a referência completa do julgado está ao final, para que os interessados deem pause no vídeo para tomar as considerações, fazer a leitura. Eu vou deixar de fazer a leitura para que o vídeo não fique muito extenso. Sigo. O novo CPC nada trouxe que tenha o condão de modificar tal entendimento. Pelo contrário, o disposto no parágrafo 3º o reforça, porquanto, pela sua dicção, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução somente se consuma a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Com relação à segunda indagação, conquanto a questão estivesse pacificada pelo STJ, conforme segunda parte da súmula 735 anteriormente mencionada, o novo CPC trouxe regra expressa em sentido contrário. É o que se infere do parágrafo 2º, que impõe ao terceiro adquirente o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Como se vê, diante do novo CPC, o entendimento jurisprudencial que impõe ao exequente provar a má-fé do adquirente deve necessariamente ser alterado. Há, por força de lei,
inversão do ônus desta prova, cabendo ao terceiro adquirente fazer prova de sua boa-fé e não o contrário. A súmula 735 do STJ deve ser, na sua segunda parte, revogada, só se justificando sua manutenção quanto à exigência da citação. Por fim, o parágrafo 4º traz mais uma inovação, a nosso ver bastante salutar. Diz ele, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Dessa forma, antes de reconhecer a fraude, em respeito ao contraditório, o juiz deverá intimar o terceiro. No entanto, ao invés de permitir ao terceiro manifestar-se nos autos e influir na decisão a respeito do reconhecimento ou não da fraude, criando um incidente, o novo CPC impõe ao terceiro que se manifeste por meio de uma ação própria, de procedimento especial, qual seja os embargos de terceiro. Pior ainda, é a inócua previsão de 15 dias para seu ajuizamento. E se o terceiro não o fizer nesse prazo? Haverá alguma consequência? A resposta que se impõe é negativa. Isso porque não se cogita, obviamente, de preclusão, posto ser um fenômeno endoprocessual, a preclusão. Ademais, o prazo para a propositura dos embargos de terceiro está ditado pelo artigo 675, ou seja, no processo de conhecimento podem ser opostos a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgada a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Superada a análise das excepcionais hipóteses em que se admite a sujeição patrimonial de bens que não integram mais o patrimônio do devedor quando da execução, faz-se mister a análise da outra situação que excepciona a regra da responsabilidade patrimonial, qual seja a impenhorabilidade dos bens presentes e futuros. É dizer, existe uma categoria de bens que, mesmo que integrem o acervo patrimonial do executado, não podem vir a sofrer constrição judicial por meio da atividade executiva. Vamos a eles. E aí, o texto indica para vocês aí o próximo tópico é justamente a impenhorabilidade. Impenhorabilidade é esta que nós veremos no próximo vídeo. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui então, meus amigos, para que a gente possa tratar de modo separado as exceções à responsabilidade patrimonial. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.